Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 6. Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 52. Que o Senhor abençoe a leitura da palavra dele. Você que passa aqui na tela também, mas a gente aguarda os irmãos abrirem a palavra. Eu vou pedir se alguém puder deixar uma aguinha aqui, estou com a garganta um pouquinho seca hoje, por gentileza. Os irmãos encontraram aí? Vamos ficar de pé para a leitura do Santo Evangelho, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus, quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Amém. Oremos. Senhor, esta é a tua palavra, ela é fundamental, Senhor. Tu dissestes algo aqui do máximo interesse de todos nós. Cada um aqui pode ter interesses diversificados em muitas coisas. Mas aqui o Senhor disse que quem não comer da tua carne, não beber do teu sangue, não tem a vida. Mas quem comer e beber, tem a vida. Então eu te peço, Senhor, que o sentido que o Senhor quis dar a estas palavras no dia que o Senhor pregou em Cafarnaum, que o Senhor nos explicite nessa manhã, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus, que sejam palavras de vida eterna para o nosso coração, Senhor. Tira toda trava, tudo aquilo que vem para poluir os nossos pensamentos, ou aquilo que eu disser, para que seja tudo para a glória do teu santo nome. Tu disseste, Senhor, que pela tua palavra nós somos purificados como os discípulos foram. Que assim seja nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Graças a Deus. Irmãos, houve uma ocasião em que o Senhor... Deixa eu tomar uma aguinha aqui, a gatinha já abriu. Pegar o copo aqui, revela que eu estou com grande tremor. Houve uma ocasião em que Jesus pegou os seus discípulos e os levou para um retiro espiritual. Quem aqui já participou de algum retiro espiritual aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem bastante gente que parece que nunca participou. Pois bem, aí ele pegou os seus discípulos, foi num barquinho, atravessou o Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um grande lago, tem terra para todos os lados. E foi
do Ocidente para o Oriente, provavelmente onde ficam as colinas de Golã. E era para ser um retiro só com ele e os discípulos dele. Mas aí, uma multidão seguiu Jesus, a pé, mas circundou ali o mar da Galileia. Então, imagine a cena, Jesus já lá com seus discípulos e de repente chega uma multidão. Aquela multidão chega, Jesus tem que parar aquilo que está fazendo com os seus discípulos e atender a multidão. Você pode acompanhar tudo isso no capítulo 6 da sua Bíblia Sagrada. Deixa inclusive ela aberta aí se você quiser. E aí Jesus provavelmente ministra para aquelas pessoas, ele cura muitas daquelas pessoas, o tempo vai passando, e aí vai ficando meio tarde, e Jesus pergunta para os discípulos, e aí pessoal, está meio tarde, o pessoal está com fome, como é que a gente vai alimentar esse povo aí? A Bíblia diz que Jesus perguntou para testá-los. Aí eles disseram, não, despede essa galera aí, pelo amor de Deus, a próxima padaria aqui fica uns 200 quilômetros, não dá, manda o pessoal embora. E aí um dos discípulos traz um rapazinho com cinco pães e 2 peixes. O que é isso para tanta gente? Jesus faz o milagre da multiplicação, todo mundo ali é alimentado, ainda sobra. Chega um momento em que o Senhor percebe que querem fazer dele um líder político, rei. Querem fazer ele rei. Ele chama os discípulos de canto e fala, ó, asa na pipa, mano, sujou. O pessoal não entendeu minha mensagem aqui ainda. Vão embora. Jesus os compele a pegar um barquinho e voltar para o mar. Jesus não entra. Talvez para dar uma despistada, né, na multidão, talvez verifique, Jesus ainda está aí, só foram os discípulos e tal. E os discípulos vão. Quando tem o cair da noite, uma tempestade, os irmãos conhecem a história, Jesus vai andando pelo mar até os discípulos, o Evangelho de João não dá muitos detalhes, eles se assustam, pensam que é um fantasma, etc., vocês conhecem a história, Jesus entra no barco e eles vão até Cafarnaum. Chega em Cafarnaum, Jesus começa a ensinar, aquela multidão percebe que Jesus já não está mais lá. Haviam chegado mais barcos pelo mar de Tiberíades, ou mar da Galileia. Eles entram nesses barcos, a Bíblia diz que é uma multidão. Aí eles vão até Cafarnaum, aonde Jesus está pregando. E aí a gente já está chegando aqui dentro do contexto que nós estamos abordando nesse texto. A multidão chega até Jesus e pergunta, mestre, como o senhor chegou até aqui? Aqui eu vou parafrasear porque a gente não vai ler tudo aqui. Como que o senhor chegou até aqui? Jesus não responde. Jesus olha para aquela multidão e diz assim, vocês não estão aqui porque vocês me viram fazer sinais. Vocês estão aqui porque vocês se fartaram, vocês comeram. Vocês não deveriam trabalhar pelo pão que perece, mas pelo pão que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Isso está no capítulo 6, versículo 27. Aí eles perguntam, como que a gente faz as obras de Deus? A obra de Deus é que vocês creiam naquele que pelo Pai foi enviado. Aí eles falam, eles entendem que ele está falando de si próprio. O que você faz para que a gente acredite em você? Nossos pais comeram do maná que desceu do céu, que caiu do céu. Então eles fazem a remissão. Veja que tudo gira em torno de um comer. Até a gente chegar no nosso contexto aqui. Jesus diz, olha, quem comeu daquele pão, morreu. Mas o pão que o Filho do Homem vos der,
esse vai saciar a fome de vocês e lhes dar a vida eterna. Aí eles, me dá desse pão, então eu quero esse pão. Meio parecido com o diálogo da mulher samaritana, me dá dessa água que eu quero. Aí Jesus arremata e fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Mas embora vocês tenham me visto, imagina, ele está falando isso para uma multidão, para uma igreja lotada. Embora vocês tenham me visto, vocês são incrédulos. Chama eles todos de incrédulos. Os judeus ficam meio, o que ele está querendo dizer com esse negócio? Começam a murmurar entre si. Isso já está no 6:41. Como é esse negócio aí de pão que desceu do céu? Ele não é o filho da Maria, o filho de José? A gente não conhece o pessoal dele aí? Imagino como talvez fosse difícil, né, para a gente ouvir uma mensagem dessa, se a gente estivesse no lugar daqueles judeus também. Uma pessoa que você conhece, que você viu crescer, de repente vem falando, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então eles começaram a murmurar. E aí Jesus, sabendo disso, ele fala, olha, não murmurem no coração de vocês, porque ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Tipo assim, olha, vocês estão aí, mas vocês não estão. Vocês estão geograficamente perto de mim, mas espiritualmente não estão, porque não foi o Pai que trouxe vocês. Discurso duro. Esse é o sentido. Mas Jesus continua dizendo, mas quem do Pai tem ouvido, vem até mim. Então veja, o lance da comida começou lá na multiplicação dos pães. Depois eles trazem à baila o assunto do maná que desceu do céu. Jesus fala que ele é o pão vivo que desceu do céu. E aí ele aprofunda o símbolo, a palavra. Jesus, ele diz algo que choca aquele público que está ouvindo, porque ele diz assim, no versículo 50, ele diz, este é o pão que desce do céu, para que todo dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí entrou em parafuso. Os caras, como assim? Ele vai dar a sua própria carne para a gente comer? E aí você pensa, não pode piorar? Pode. Porque Jesus ele vai e ainda diz assim, a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. E quem não comer desta carne e não beber deste sangue, não tem a vida eterna. E aí os caras, porque o judeu não pode, ele não podia nem comer nada com sangue. Não é, pastor Jorge? A lei não dizia? Não tem um monte de comida que a gente come aí que vai sangue? Quem fala um exemplo aí? Sarapatel. Que mais? Ó, a Rafa fica assim, não fala, mãe, não fala. Aí que ela fala. A gente não come, mas para o judeu não podia comer nada com sangue. E aí Jesus vem numa linguagem absolutamente chocante para um ouvido de judeu, falar, você tem que comer da minha carne e você tem que beber do meu sangue. E isso para a gente é fundamental, porque isso diz respeito a nós. Se nós quisermos ter a vida eterna em nós mesmos, nós temos que comer da carne do Filho do Homem e beber também do seu sangue. E é sobre isso que a gente vai meditar aqui. O que seria esse comer da carne, esse beber do sangue?
O que será que Jesus está nos ensinando aqui? Bom, irmãos, uma coisa é certa. Em primeiro lugar, comer da carne e beber do sangue de Jesus é a garantia de que nós temos a vida eterna e que um dia nós ressuscitaremos. É a garantia. Sine qua non, condição sine qua non, sem a qual não existe. Ao comer da carne e beber do sangue de Jesus, ele disse que nós teríamos a vida eterna. Diz lá no versículo 54, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, tem a vida eterna. Não é terá ou teve, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Ele ressuscitará no último dia. Promessa dele. Mas o que é esse comer? No versículo 40, Jesus diz assim, de fato, do mesmo capítulo, de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho do Homem e nele crer, tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Então existe uma regra de hermenêutica que você interpreta uma passagem mais difícil por uma passagem mais clara, que nos dá o verdadeiro sentido do texto. A Bíblia interpretando a própria Bíblia. Então Jesus compara o comer da carne e o beber do sangue dele com o crer. Mas veja que há um crer em uma dimensão tão profunda e tão grande que é como se fosse um comer. Assim como você precisa comer e beber para viver fisicamente, você precisa crer em Jesus para viver eternamente. Essa fé em Jesus tem que ser tão fundamental na vida do discípulo que disso depende toda a vida dele. Não é somente uma crença superficial, não é somente uma crença mental, mas é uma fé existencial. Quem crê no Cristo se alimenta do próprio Cristo. Que Jesus seja sempre o teu alimento. Coma da carne e beba do sangue de Jesus pela fé. Agora, você se pergunta assim, está preparado? Está aí, né, Vanessa? Não passa ainda não, já vou. Por que será que Jesus usa uma linguagem tão chocante para falar da fé, irmãos? Por que ele usa uma linguagem tão chocante? Ao que ele estava fazendo referência? Eis aí o pão vivo que desceu do céu. Olha aqui, o pão e o vinho misturado. Por que é a linguagem tão chocante? Porque a referência é a redenção. Contemple. É a redenção. Porque não é qualquer Cristo que é objeto da nossa fé. Esse pessoal que está discutindo com Jesus acredita num Cristo, no Messias guerreiro, tipo Davi, rei, que vai libertar Israel. Não é. É esse Cristo que se torna motivo de escândalo para gregos e para judeus. Eis o pão, eis o vinho, eis a carne, eis o sangue. Pode tirar. Obrigado. Então a linguagem, ela é absolutamente chocante, porque está apontando para a redenção. Para aquele sangue tão puro, como um cordeiro sem mácula que foi derramado por mim e por você. Ninguém vai a Deus se não passar por esse Jesus aqui.
que morre e dá a vida por cada um de nós. É essa fé. É essa fé. Não é a fé num simples mestre, não é a fé num simples mártir, não é a fé num simples garoto de propaganda política, seja da esquerda ou seja da direita. É o Cristo crucificado que morreu, que foi morto por cada um de nós. É esse o Cristo. É esse o Cristo. A fé é o braço, meus irmãos. A tua fé é o braço que se apodera da graça de Deus que foi derramada em seu coração. Comer e beber da carne e beber do sangue de Jesus é ter vida em nós mesmos. Veja o versículo 53. Se não comerdes da carne e beberdes do sangue do Filho do Homem, não tendes vida em vós mesmos. Agora, contrário senso. Se comeres da carne e beberes do sangue do Filho do Homem, tendes vida em vós mesmos. Vida em vós mesmos, princípio de vida em nós, o princípio da vida em nós. O remédio da imortalidade, na linguagem de Inácio de Antioquia, um cara aí da patrística. O ser humano, imagine uma rosa. Imagine uma rosa, está lá com a sua raiz ligada ao solo. Hoje é dia dos namorados, né? Hoje é dia dos namorados. Aí você vai lá, todo feliz, o garotão pega a rosa, arranca ela do chão e entrega para a namorada. Uma rosa para minha rosa. Perdeu a namorada, né? Perdeu. No momento que você arrancou, ela está ligada ao solo. Você arrancou ela do solo, você tirou ela da fonte da vida dela. Mudou a aparência da rosa? Não. Assim que você tira, continua igual. Mas ela vai começar a murchar um pouco mais rápido, né? Porque você desconectou ela, né? Não é estranho esse costume do ser humano, né? Tem que matar uma rosa acho que é matar para dar vida, né? Para deixar feliz. Enfim. É chato falar isso, né? Ai, pastor, isso é tão pouco romântico falar isso. Justo no dia dos namorados, agora você vai entregar buquê de flor, né? Um monte de flor morta você está me dando, né? Não é? Quebrou. Olha, isso porque vocês não viram pregar ainda no livro de Ruth lá, viu? Mas tudo bem. Bom, tira todo o romantismo da história. O ser humano também, ele estava conectado em Deus. Como a rosa no solo. Quando ele se desconecta de Deus, ele perde a vida. Ele continua parecido, não muda. O cabelo não cresceu, de repente, não mudou de tamanho. Ficou igual na queda. Mas a partir daquele momento, o homem morreu. Porque ele se desconectou da vida eterna. O homem não foi criado para morrer. Ele foi criado para viver eternamente. Mas quando ele se desconecta do solo de Deus, ele perde a vida, ele não tem mais vida em si próprio. Então, para você viver, precisou 2 seres humanos para te trazer ao mundo. Mas a sua vida ela é sempre derivada, você percebe que ela está sempre murchando? A vida está sempre murchando, como uma rosa. No seu tempo, diferente, mas a vida vai se esvaziando, ela vai saindo, ela vai... E o que a gente faz para manter a vida? A gente come, a gente bebe, toma sol, vitamina D, um monte de coisa, para tentar manter a vida, mas a vida está indo. Mas quando você come da carne e bebe do sangue do Filho do Homem, você tem um princípio de vida dentro de você. É isso que Jesus está dizendo. As primícias do Espírito, selado com o Espírito Santo. Isso vai ser mais para frente no Evangelho de João. Jesus não chegou lá ainda. Mas hoje nós sabemos que aquele que crê em Jesus, conforme diz as Escrituras, dele fluirão rios de água viva, porque ele passa a ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. E este é o princípio de vida que fica dentro de cada um de nós. Porque nós comemos e
bebemos do sangue do Cristo ressurreto. Então você passa a ter o princípio de vida dentro de você. Crer em Jesus é o remédio da imortalidade. Ninguém em sã consciência, a não ser que a pessoa esteja triste, deprimida, mas o homem natural, o homem normal, ele quer o quê? Preservar a sua vida. Quer preservar. Ele quer manter aquilo que é bom. E a vida, se bem vivida, é uma coisa boa, que a gente quer perpetuar. A promessa de Jesus é que a fé nele que perpetua a nossa vida para toda a eternidade. Creia em Cristo, coma da sua carne e beba do seu sangue, porque comer da carne e beber do sangue do Senhor implica em plena saciedade. Comer da carne e beber do sangue de Jesus implica em plena saciedade, porque é comida verdadeira. Ele diz assim: pois a minha carne, no versículo 55, a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Saciedade, não é hambúrguer de picanha sem picanha. Nem bolacha de mel sem mel. É verdadeira comida e verdadeira bebida que sacia. O ser humano tem uma fome infinita dentro de si. Quando a pessoa se entrega a alguma atividade, ela está se alimentando daquela atividade. Tem gente que se alimenta do trabalho, tem gente que se alimenta da fama, tem gente que se alimenta do dinheiro, tem gente que se alimenta aí de muitas coisas, da idolatria ao filho, tem gente que se alimenta por uma ideologia, só que é tudo comida falsa, que não pode saciar. Por isso que o ser humano se mete em tanta encrenca, em tanta confusão, porque está todo mundo com fome, atirando para tudo quanto é lado, e nós ficamos dando cabeçada uns com os outros, porque nós não nos sentimos saciados. Mas quando nós comemos da carne, bebemos do sangue de Cristo, ficamos saciados, porque é verdadeiramente comida e é verdadeiramente bebida. Que sacia. A busca terminou, você encontrou o Cristo ressurreto. Você está saciado no Cristo. Que esteja sempre em nome de Jesus. Comer da carne e beber do sangue do Senhor é meio de comunhão. Isso é bonito demais. Versículo 56. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Uma linguagem bem joanina. Permanece em mim. Se nós andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Lembra desse estudo? Lá no Lago 13, né? Comunhão. A linguagem do comer e do beber, da carne e do sangue, do chamar ao redor da mesa, é algo que só se faz com os amigos, né? Por isso que esse texto, ele é tão conectado com a ideia da Santa Ceia. Por isso que eu escolhi ele para pregar hoje aqui. Porque é meio de comunhão. É meio de comunhão aqui, ao redor dessa mesa. O símbolo do pão, o símbolo do sangue. Símbolo, quando eu falo símbolo, eu falo uma convicção minha. Foram escritos bibliotecas e bibliotecas dessa passagem, os teólogos brigando. Qual o verdadeiro significado do corpo e do sangue? Será que transforma em sangue? Será que transforma? Como é que é? Ou é só simbólico? E aí fica uma discussão bem grande a respeito desse assunto, que as igrejas se dividiram, homens entraram em guerra. Lutero e Zwinglio não formaram uma única igreja porque eles discordavam desse ponto aqui. Eu não vou dar a resposta para vocês. Uma coisa eu sei, é meio de comunhão. É meio de comunhão. O apóstolo Paulo diz: o pão
que partimos, o pão que partimos, lá em 1 Coríntios capítulo 10, o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. E o cálice da bênção que nós abençoamos é a comunhão do seu sangue. É a comunhão do seu sangue. Por isso que nós reverenciamos o participar desta mesa. Porque, de algum modo que a gente não sabe explicar, quando a gente come do pão e bebe do vinho, nós verdadeiramente estamos diante do Cristo crucificado e ressurreto. Por isso que quem se achega indignamente se torna réu do corpo e do sangue de Cristo. Que corpo e sangue de Cristo? Do corpo e sangue de Cristo que foi crucificado na cruz. Porque o partir o pão e o abençoar o cálice traz essa realidade para o nosso presente. Você não está diante de uma realidade de cunho meramente psicológico. É real. Não é porque é espiritual que não é real. É real. Então, quando você come da carne e bebe do sangue de Cristo, independentemente da sua concepção teológica a respeito do assunto, você tem verdadeira comunhão com Jesus. E quando você tem comunhão com Jesus, todas as outras comunhões que você tinha antes, por mais interessantes que fossem, elas se tornam pouco perto do sentir da própria vida dentro de nós. É isso que faz a diferença na vida de alguém, na conversão. Às vezes a gente fica meio assim, como é que eu convenço meu filho? Como é que eu convenço minha irmã? Como é que eu convenço meus pais? Não, você não convence. Quando ele sente essa realidade dentro dele, ele percebe que tudo o que ele fez antes foi pó, comparado com essa comunhão. E aí ele passa a ter essa comunhão, essa vida dentro dele. Ele reconhece o próprio Cristo em si, e ele não troca mais por outras comunhões. A vida continua, é verdade. Mas o discípulo se esforça, se sacrifica, ele nega-se a si próprio para manter essa bendita comunhão com o seu Salvador. Essa é a essência do Evangelho. A igreja, ela pode pôr jogo de luz, ela pode pôr tela, ela pode ter um som legal. Eu acho que ela nunca vai conseguir competir com o mundo no entretenimento. Nunca. Vamos show de rock gospel, rap gospel, pagode gospel, pá, sei o quê. Acho que ela nunca vai conseguir competir no show business. Né? As diversas estratégias que são boas, não são ruins, não. Mas uma coisa a igreja oferece que mais ninguém pode oferecer, que é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso, pá, pegou, é isso. Quando dá aquele estalo, essa é a comunhão. Puxa, meu filho está salvo. Enquanto for só mental, cultural, é milagre. Ninguém vem a mim se o Pai que enviou não o trouxer. E todo aquele que tem aprendido do Pai, esse vem a mim. Graças a Deus. Comer da carne e beber do sangue do Senhor nos dá sentido e propósito. Versículo 57, parte B, diz assim: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Por mim viverá. Por quem e pelo que nós estamos vivendo. O tempo todo a gente precisa se fazer essa pergunta para verificar se a gente não está seguindo a bússola no sentido errado. Toda vez a gente tem que ficar corrigindo a rota. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou trabalhando por isso? Por que eu estou agindo dessa forma? Será que eu estou impelido pela vida do Cristo dentro de mim?
porque ele diz, quem de mim se alimenta, por mim viverá. O apóstolo Paulo disse, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, esta vida que vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então, comer da carne, beber do sangue do Senhor, nos dá um propósito de vida, que é viver por Ele. A bússola tem que apontar sempre para Ele, porque quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do Senhor. 1 Coríntios 10, 31. Espero que seja, se não for, vocês me perdoam, mas o texto diz isso daí mesmo. Propósito, viver pelo Cristo. Tem uma frase de um autor, é Irineu, eu acho, ele diz assim, o Filho de Deus se tornou homem para que o homem possa se tornar filho de Deus. O Filho de Deus se tornou homem para que o homem possa se tornar filho de Deus. E com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, a gente tem que acertar a nossa rota e viver pelo Cristo, porque quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu sei que às vezes a gente não faz isso, muitas vezes a gente não... eu quero te dar essa rota aqui. Eu uso ela, às vezes eu me desvio muito dessa rota, mas é justamente esse questionamento aqui. Será que isso que eu estou vivendo, que eu estou fazendo, é pelo Filho de Deus? Ou é por mim mesmo? É pela minha fama? Porque, como eu disse, a vida continua. Nós continuamos casando e nos dando em casamento, continuamos trabalhando, continuamos nos divertindo, mas em tudo isso que a gente faz, a gente tem que buscar um eixo, no sentido de que o Cristo está sendo de algum modo glorificado. Que você glorifique sempre o Cristo na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comer da carne e beber do sangue do Senhor é experimentar algo que nunca foi oferecido. É um alimento inédito. Nunca foi oferecido. Era novidade. Não tinha. Não era repeteco de nada. Não é tipo esse filme eu já vi, estou vendo de novo. Não. Novidade. Veja o que diz o versículo 58. Isso aqui eu acho tremendo. Ele diz assim, este é o pão que desceu do céu, encarnação. Em nada, olha lá, está escrito, em nada semelhante. Jesus diz que aquele pão lá, que foi dado, não é nada semelhante com ele. Parece que não é nenhuma analogia dele. Não tem nada a ver comigo, não sou eu ali. É diferente. É diferente, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Então, depois desse discurso de Jesus, o pessoal vai tudo embora, viu? A igreja fica vazia. E aí ele pergunta para os 12, e aí, vocês querem puxar o carro também? Igreja, Jesus não está preocupado. Eu fico preocupado com a igreja cheia, viu, pastor Jorge? Ó, quando o povo não vai, fico tão triste, viu? Acho terrível. O pastor senta assim na frente, assim, e fica ali sentindo, né, se a igreja está enchendo. Quando não enche, fica triste, né? O povo não vê, povo preguiçoso. No outro culto, dá-lhe cacetada no povo. Por que vocês não vieram? Mas Jesus ainda pergunta, vocês também querem ir embora? Mas isso é assunto da outra pregação, outro assunto. O fato é que, quando Jesus ele diz em nada semelhante, veja, devia ser difícil para aqueles homens ouvir algo assim, porque é uma história que eles veneram desde criança, há muitos séculos. Pô, isso aqui é o máximo. Moisés deu pão aqui, e a gente achava que ele era como Moisés, porque
Veja, esse público que ele estava falando aqui estava lá na multiplicação dos pães. E a gente achou que esse daqui era tipo, sei lá, um novo Moisés que vai dar bastante pão para a gente comer, a gente não vai mais ter fome. Veja, Jesus está falando para uma população empobrecida, viu? É uma população empobrecida que foi atrás dele, é uma multidão que fez uma peregrinação, atravessou o mar da Galileia, depois foi para Cafarnaum e Jesus está falando duramente com essas pessoas. Está falando duro com eles. E agora você vem dizer que aquele pão lá não tem nada a ver com o Senhor, não tem nada a ver comigo, porque eu não sou em nada semelhante àquilo. Aquela religião já passou. A lei e os profetas foram até João Batista, mas a graça e a verdade vêm através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não somos cristãos para viver 2000 anos antes de Cristo, é cristão para viver 2000 anos depois de Cristo. A religião de Moisés já passou, foi importante, foi inspirada, foi revelada, mas em nada semelhante a Jesus. Jesus é a novidade de Deus para o mundo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, tudo não faz sentido, com todo respeito aos que pensam diferente, não faz sentido venerar a Arca da Aliança, não faz sentido voltar aos velhos rituais judaicos, porque Jesus é a novidade para o seu povo. Em nada semelhante, eu não sou em nada semelhante àquilo lá. Foi importante, mas quem comeu daquele pão, morreu. Mas quem comer deste pão, viverá eternamente. Significa que aquele maná não dava vida eterna para as pessoas, viu? Não dava. Vou comer desse maná, vou viver para sempre. Não. Era só para aquela necessidade ali, pontual. Mas Jesus vem para matar a fome e matar a sede para sempre. Dá-nos, Senhor, de comer deste pão. Dá-nos, Senhor, de beber desta água. Jesus é a novidade de Deus para o seu povo. Então, meus irmãos, à vista dessas coisas, coma sempre do pão, coma do Cristo, beba do seu sangue. Ele te oferece um banquete. Não deixe que nada te desvie disso daí. A gente sempre anda ocupado com tantas coisas, falando de tantos assuntos, mas o mais importante para nós é o Cristo ressurreto. Não há assunto mais importante para nós, não há pessoa mais importante, não há comunhão melhor. Não deixe nada. Na verdade, eu digo isso para você, mas é o próprio Senhor que fará isso através de você. Porque Ele diz, eu conheço as ovelhas pelo nome, elas me seguem, e nada as arrebatará das minhas mãos. Alimente-se sempre do Cristo. Veja sempre, procure perceber sempre para onde está indo a rota da sua vida. A sua comunhão com Ele. Nós vimos aqui, comer e beber do sangue de Cristo é meio de comunhão. Comer e beber do sangue de Cristo é viver para o próprio Cristo. Comer e beber do sangue de Cristo é a garantia da vida eterna. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nesta Santa Ceia, comamos e bebamos deste pão em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, irmãos.